sobre a Covid-19. Em primeiro lugar, eu quero destacar imagem, né, que eu tirei do G1. Eu não sei por quê, a Folha de São Paulo, que era o único que estava dando todo dia, né, aquele quadrinho com as informações básicas, na primeira página não fez isso hoje, e eu não achei aquele quadrinho, né, nas páginas que eu tive tempo de consultar da Folha, foi quase toda a Folha, né? Não encontrei o quadrinho. Então, eu trouxe duas imagens aqui do G1, né, para ilustrar a nossa discussão sobre a pandemia hoje, né? Então, primeiro, aqui a média móvel de mortes, né, que está no G1, né, a gente pode ver, né, do dia 18 para o dia 19, né, a queda mais acentuada na média móvel, né, do dia 19 para cá, né, essa queda já não é tão acentuada, há até um momento de elevação, né, e agora a gente já tem, né, pelo menos aí desde o dia 26, né, 25, estabilidade na média móvel de mortes, né? Para a gente ter uma noção, né, do quadro geral da pandemia no Brasil, né, está aqui, ó, o total de mortes desde o início da pandemia, né, confirmadas por dia. E aí também fica muito claro, né, como que a tendência, né, de queda nas mortes, né, já esteve melhor esse ano, né, como, apesar do aumento da vacinação, a gente, na verdade, né, está tendo aí uma estabilização, né, da média móvel de mortes. Isso, provavelmente, né, é consequência tanto da profunda desigualdade, né, da vacinação aqui no Brasil. Né, nós estamos, né, com Roraima ainda em torno de 30% da população vacinada, né, enquanto algumas capitais aí já estão falando, né, em 100%, né, dos adultos vacinados e tal. Né, a gente tem os estados no Nordeste com a vacinação ainda muito atrasada, né? Isso também, provavelmente, é consequência, né, de nós estarmos repetindo o mesmo erro da Europa, apesar, né, da Europa já ter demonstrado para o mundo, né, que só a ampliação da vacinação, né, sem a manutenção de cuidados em relação ao uso de máscara, de distanciamento social, restrição de determinadas atividades, né, incapaz, né, de produzir, né, incapaz, né, de impedir uma nova onda da Covid. O valor econômico fala aqui também da Covid hoje, né, na sua primeira página, né, fala de vacinação de estrangeiros. O Tribunal de Contas da União recomendou ao governo que exija a comprovação de vacinação contra a Covid-19 de todos os estrangeiros que querem ingressar no Brasil. A recomendação foi feita ontem, dia em que se confirmou o terceiro caso da variante Ômicron em território nacional. Recuperação mundial. A nova variante Ômicron ameaça amplificar tensões nas cadeias globais de abastecimento e reforçar a inflação, retardando a recuperação da economia mundial, advertiu ontem a OCDE. Para a entidade, garantir melhor acesso às vacinas para todos deve ser uma prioridade política urgente. O Globo. A manchete é: Ômicron, mais um caso em São Paulo e suspeita no Rio. O terceiro infectado pela Ômicron em São Paulo, um homem de 29 anos vindo da Etiópia, foi confirmado ontem. O Rio investiga caso de mulher de 29 anos vinda da África do Sul. Os Estados Unidos registraram o primeiro doente e a Europa amplia restrições. A França
exigirá teste de viajantes e a Alemanha, com recorde de casos, terá novas medidas hoje. Cansaço e dores musculares entre 5 sintomas da variante. Angelique Coetzee, que preside a Associação Médica da África do Sul, descreveu os 5 principais sintomas encontrados em pacientes infectados com a Ômicron. Está na página 21 do Globo. Estado de São Paulo, efeito da pandemia. Número de crianças fora da escola no Brasil cresce 171%. Festas de fim de ano. Ômicron faz Dória defender que prefeitos cancelem Réveillon. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ainda mantém o planejamento para a festa na Avenida Paulista. E na Folha de São Paulo, o que tem na primeira página? Sobre a pandemia. Saúde deve adiar plano de derrubar máscaras. Com a identificação dos primeiros casos da variante Ômicron do coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde deve adiar a recomendação para a retirada de máscaras ao ar livre. Prevista para ser divulgada antes do Natal, atendendo a pedido do presidente, a decisão só deve ser tomada em 2022. Antes, mais dados sobre impactos da nova cepa. Então, a imprensa dando bastante destaque, né, à questão da chegada da Ômicron aqui no Brasil, né, e eu quero chamar a atenção, né, que a gente, né, nesse momento, a gente tem a Ômicron muito mais como um alerta, né, de que novas variantes vão continuar surgindo enquanto houver, né, tamanha desigualdade vacinal na população mundial. Né? Provavelmente essa variante surgiu na África, uma região que está com 6% da população vacinada. Né? Um continente com 6% da população vacinada. Na África do Sul, são cerca de 25% da população vacinada. Né? Mas, mesmo países, né, com grande número da população vacinada podem produzir novas variantes e com o perigo, né, maior nesses países de produzirem uma variante que escape, né, da vacina. Né? Então, a Ômicron pode, né, ainda não se sabe, se confirmar como uma variante mais transmissível, mais agressiva, provavelmente não será uma variante de escape, porque surgiu numa região que, como tem pouca gente vacinada, né, o vírus está brigando pouco com a vacina, né, para escapar da vacina. Mas, né, no mínimo, a Ômicron serve como um alerta. Né? Agora, voltar atrás dessa política irresponsável, né, de ficar liberando o uso de máscaras no Brasil, de ficar avançando no fim das restrições de qualquer maneira, né, já está demonstrado pela situação da Europa, né, que é um erro, né, crasso. Né? Coitado do crasso. É um erro crasso. Né? A gente está insistindo no erro cometido pela Europa. Né? Ontem, eu até, né, eu falei, eu vou deixar para o final, para o cansaço conter um pouco a minha indignação. Né? Eu até tinha pensado em abrir o programa hoje falando sobre a questão da Covid, que eu acordei ainda muito, né, irritado, triste, né, de mau humor, por conta, né, da minha aventura ontem no banco, né, na Caixa, numa das agências da Caixa Econômica Federal, na Praça Sans Pena, né, aquela agência ali do lado da Casa Granado, né, e também, não só lá na agência, né, mas todo o caminho da minha casa até lá e a volta para casa, né,
Eu saí muito pouco de casa esse ano. A maior parte das vezes que eu saí de casa esse ano foi para tentar ir ao banco, né? Eu estou desde o início do ano tentando resolver problemas bancários, né? Agora estou com novos problemas bancários para resolver, né? E simplesmente, né, eu não consigo. Ano passado eu conseguia, né? Eu tive que ir ao banco ano passado também. Aí eu conseguia entrar no banco, ver que as medidas de segurança estavam sendo respeitadas, né? Mesmo com um momento pior na pandemia, né, eu conseguia, né, me sentir seguro o suficiente para entrar no banco, fazer o que tinha que fazer, terminar de fazer o que tinha que fazer e ir embora, né? Esse ano, não. Esse ano, desde janeiro desse ano, todas as minhas tentativas de ir ao banco, né, foram frustradas em algum momento, ou porque eu nem tentei entrar no banco, porque olhando de fora da agência, né, eu já via que era um risco de vida, né, entrar no banco, ou então porque, né, estando dentro da agência, né, o cenário começava a mudar e aí, né, eu saía do banco, né, interrompendo os procedimentos pelo meio, né? Ontem, né, eu cheguei no banco, primeiro, né, o caminho muito triste, né? A gente vê que, principalmente, né, visível, né, que entre as pessoas mais pobres nas ruas, o uso de máscara, pelo menos aqui no meu caminho, né, praticamente desapareceu, né? Eu diria, né, que do meu caminho de casa aqui até a Praça Sans Pena, na volta, eu vi uma parcela da classe média usando máscaras, né? Entre os trabalhadores mais pobres nas ruas, né, haviam pessoas ali até usando a máscara no queixo, né, provavelmente para, na hora de entrar em algum lugar, levantar a máscara, né? E, né, uma parcela grande da classe média também já aboliu a utilização das máscaras, né? Eu sei que as máscaras estão, de uma maneira criminosa, né, liberadas ao ar livre, né, pelo prefeito e pelo governador, né, mas a gente, né, precisa desobedecer o prefeito e o governador quando eles mandam a gente, né, tomar atitudes que podem nos levar a morrer ou a matar outras pessoas, né? Então, a gente ainda vê alguma resistência na utilização de máscaras, né? Mas, no meu caminho aqui, né, uma parcela da classe média, né, utilizando máscara. Na agência bancária, né, que até onde eu sei ainda é obrigatório o uso de máscaras, né, na entrada da agência tinham 2 seguranças, um de máscara, outro com o nariz de fora. Né? A pessoa que me atendeu na senha, com o nariz de fora. Né? Aí eu vou para um andar na agência. Né? Nesse andar na agência, eu identifico 5 funcionários. Né? Um funcionário com o nariz de fora, né? 5 atendentes. Os outros 4 atendentes usando máscara. Uma das atendentes, né, retira a máscara durante um período para beber água, coloca a máscara de novo. É triste que ela tenha se arriscado dessa maneira, mas, né, ainda estava conseguindo suportar. Né? Eu vou para o atendimento, né? A pessoa que estava me atendendo recolheu meus documentos, né, para ir conversar com a gerente do banco, né? E a atendente que estava sentada ao lado dela, quer dizer, bem próxima de mim, terminou o atendimento que ela estava fazendo, né, e retirou a máscara e ficou sem máscara. Né? Ficou sem máscara, foi passando os minutos, ela não colocava a máscara de novo, não fazia nada, né, que justificasse estar sem máscara, não estava bebendo, não estava comendo. Eu achei que aquela situação não ia mais mudar e fui embora. Né? E depois tive que ir lá embaixo na agência mobilizar os funcionários da agência para resgatar meus documentos, que eu não queria entrar na agência nem mais para recuperar os meus documentos. Né? Então, fiquei muito triste com essa situação. Né? Acho que não vou fazer peregrinação em banco, entendeu? Infelizmente, a não ser que vá prejudicar outras pessoas da minha família, pode ser que eu tope arriscar a minha vida para ir em banco, procurar dinheiro, entendeu? Mas, realmente,
É triste ver, né, a situação a que estão sendo submetidos os bancários, né, no Brasil, e a situação, né, que, inclusive, alguns bancários submetem outros bancários, né, obrigando as pessoas a conviverem ali naquele ambiente. Né? Os usuários das agências bancárias, em geral, né, eu fugi das agências bancárias por causa dos usuários, não por causa dos funcionários. Né? Mas eu também, né, venho encontrando muitos funcionários dentro das agências, né, sem estarem utilizando adequadamente as máscaras. Né? Então, infelizmente, né, tudo indica que a gente vai, né, repetir os erros da Europa. Acho que os números já estão demonstrando isso. Né? Provavelmente vamos ver a pandemia ter mais um repique, né, aqui no Brasil, quando as consequências, né, dessa flexibilização, dessas flexibilizações criminosas antes da hora, né, começarem a realmente fazer efeito. Né? As festas de fim de ano, né, felizmente, no ano passado, né, com a população muito mais cautelosa, né, nós vimos o quanto as festas de fim de ano foram danosas, né, para a situação da pandemia no Brasil, e esse ano, né, temos uma população menos cautelosa, né, com relação às festas de fim de ano, e as autoridades, né, muitas delas se preparando para promover as aglomerações, né, no final do ano.